No coração denso da Mesoamérica, muito antes de qualquer império moderno sonhar em existir, floresceu uma das culturas mais intrigantes da história humana: os Maias. Um povo brilhante, inquieto e extremamente criativo. Ergueram cidades monumentais em plena selva, decifraram os ciclos celestes com precisão impressionante e desenvolveram uma matemática que ainda hoje surpreende os estudiosos. Mas o legado vai muito além das pirâmides perfeitas e dos calendários famosos. Existe um universo inteiro de costumes, ideias e feitos que permanece oculto para grande parte do mundo. E é justamente esse lado menos conhecido que está começando a ganhar luz. Pensando nisso, o Fatos Desconhecidos reuniu uma seleção especial, 15 curiosidades fascinantes sobre os maias que muito provavelmente você nunca ouviu falar e que vão mudar a forma como você enxerga essa civilização extraordinária. Quer descobrir? Vem comigo. Número 1. Escrita primitiva, mas eficaz. Mesmo hoje, em meio às ruínas engolidas pelo tempo, ainda surgem fragmentos da antiga escrita maia, um código visual tão complexo que deixa a maioria de nós completamente perdidos. Esses registros datados de aproximadamente 300 a.C. a 100 d.C. revelam o quão avançado esse povo realmente era. Os maias não só dominavam uma linguagem elaborada, como a usavam para produzir milhares de livros recheados de sílabas completas, símbolos e combinações engenhosas, chamada de escrita hieróglifa. Esse sistema seguia um padrão próprio: 2 colunas, sempre lidas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Entre todas as formas de escrita da Mesoamérica, acredita-se que esta fosse a mais sofisticada de todas. Uma ferramenta poderosa com a qual os maias registravam praticamente tudo o que observavam, sentiam ou descobriam em seu mundo. Número 2. O cacau não é nosso. Embora os registros indiquem que os Olmecas foram os primeiros na Mesoamérica a experimentar o cacau, existe um consenso curioso entre os pesquisadores. Foram os maias que realmente elevaram o chocolate a outro nível. Evidências arqueológicas mostram que, há pelo menos 2.600 anos, esse povo já dominava o processamento do cacau, e não como simples alimento, mas como parte essencial de rituais, celebrações e momentos de prestígio. Só que o chocolate maia não tem nada a ver com as barras doces e cremosas que surgiram nos Estados Unidos a partir de 1894 e que dominam o mundo hoje. A bebida deles era uma mistura ousada e cheia de personalidade. Cacau batido com água, mel, pimentas, farinha de milho e outros ingredientes secretos, resultando em um líquido espumoso, energético e carregado de antioxidantes e proteínas. Número 3. Livros queimados. Grande parte da herança intelectual dos maias, cuidadosamente preservada em seus livros e codificada em uma escrita hieroglífica sofisticadíssima, desapareceu em meio a chamas acesas pelos conquistadores espanhóis. Os maias registravam seu conhecimento em longas tiras de papel resistente, feito da casca interna das figueiras. Mas nada disso foi o suficiente para protegê-los do julgamento europeu, que via superstição onde havia ciência, história e espiritualidade. Sim, por incrível que pareça, os espanhóis destruíram todo o material escrito que encontravam por pura superstição e medo. Para eles, aquele povo agia como animais da floresta e eram ainda mais perigosos que onças e cobras. E mais, aqueles tribais, segundo os colonizadores, praticavam magia negra e certamente eram canibais. Do vasto acervo produzido por essa civilização brilhante, apenas 3 códices escaparam da destruição. Eles hoje se encontram em museus de Paris, Madrid e Dresden.
Este último, inclusive, guarda tabelas astronômicas tão precisas que ainda hoje impressionam estudiosos. O frade franciscano Diego de Landa, que chegou à região de Yucatán por volta de 1540, registrou em seus escritos a reação dos maias ao verem seus livros sendo queimados. Segundo ele, o desespero daquele povo era profundo, um lamento que ressoava como se estivessem perdendo não só o conhecimento, mas também parte de sua alma. Número 4. A pirâmide mais alta. Pesquisadores do Instituto Nacional de Antropologia e História do México fizeram uma descoberta impressionante. Uma pirâmide maia de aproximadamente 1.700 anos, que, por incrível que pareça, estava ali o tempo todo, escondida sob uma densa camada de vegetação na cidade de Toniná, em Chiapas. Durante anos, acreditou-se que aquela formação coberta de verde era apenas uma colina comum, até que a ciência decidiu olhar mais de perto. O que surgiu foi uma estrutura colossal de 75 metros de altura, revelando que os antigos maias haviam construído muito mais do que uma simples pirâmide. Toniná integra templos, palácios, áreas residenciais e setores administrativos em um único conjunto arquitetônico, algo sem paralelo em qualquer outra região do mundo maia. Com essa revelação, Toniná conquistou um novo título. Tornou-se a pirâmide mais alta do México, ultrapassando inclusive a famosa Pirâmide do Sol. Uma verdadeira gigante que ficou séculos camuflada pela própria selva. Número 5. Eles nunca previram o fim do mundo. Por mais que Hollywood tenha tentado vender a ideia, os maias nunca anunciaram o fim do mundo em seu calendário. O famoso 21 de dezembro de 2012 nada mais marcou do que o encerramento de um grande ciclo de 5.125 anos dentro do calendário de conta longa, um sistema extremamente avançado, inclusive um dos primeiros da história a usar o zero como marcador de posição. E tem mais uma curiosidade que passa despercebida por muita gente. Os maias não trabalhavam com um único calendário. Eles utilizavam vários, cada um com uma função específica. Entre eles estava o Tzolk'in, de 260 dias. Ele era fundamental para definir as datas de rituais, cerimônias e eventos religiosos importantes. Nada de apocalipse, portanto, apenas uma civilização brilhante marcando o tempo de forma muito mais sofisticada do que imaginamos. Número 6. As inscrições maias. Foi graças a uma pesquisadora vinda da longínqua Rússia que a visão moderna sobre as inscrições maias mudou para sempre. Até então, acreditava-se que aqueles glifos entalhados em pedra falavam apenas sobre calendários e observações astronômicas. Mas a arqueóloga Tatiana Proskuriakov enxergou algo que ninguém havia percebido. Aquelas marcas também narram vidas, personagens, alianças, guerras e acontecimentos reais do mundo maia. Suas conclusões foram apresentadas em 1960 no artigo Implicações Históricas de um Padrão de Datas em Piedras Negras, Guatemala. O impacto foi tão grande que o renomado estudioso Ian Graham descreveu a descoberta como libertadora. O trabalho de Proskuriakov abriu caminho para uma nova era de pesquisas, servindo de base para que gerações de arqueólogos começassem a reconstruir com muito mais clareza a história e o cotidiano dessa civilização fascinante da Mesoamérica. Número 7. A sauna é mesmo romana? Bom, parece que há contradições. Quando não estava registrando seus feitos mergulhados em rituais ou criando invenções que atravessam milênios, os maias também tinham seus momentos de puro relaxamento. E eles envolviam nada menos que saunas fumegantes. Em várias cidades antigas, já foram encontradas estruturas de banho feitas em pedra ou em adobe, usadas não apenas para higiene, mas como parte de práticas espirituais e terapêuticas. O sistema era engenhoso.
Água jogada sobre pedras previamente aquecidas no fogo, liberando um vapor denso, ao qual eles adicionavam folhas de sabugueiro para potencializar os efeitos medicinais. E aqui vem o detalhe que muda a conversa. O banho de vapor mais antigo já identificado não está em Roma, mas em Quedio, no norte de Belize, um sítio maia pré-colombiano, datado de cerca de 3.000 anos. Ele antecede os famosos banhos romanos e coloca os maias como pioneiros nesse tipo de ritual quente e revigorante. Número 8. Cabeças alongadas. Entre diversos povos da América Antiga, moldar o formato da cabeça era um símbolo de prestígio. E entre os maias isso também acontecia, mas de forma bastante seletiva. A prática não era aplicada ao povo em geral, apenas as crianças nascidas em famílias de alta posição, especialmente descendentes da nobreza e de sacerdotes, passavam pelo processo. O método era simples, porém meticuloso. Logo nos primeiros dias de vida, quando os ossos do crânio ainda são maleáveis, a cabeça do bebê era colocada entre duas tábuas firmemente ajustadas, exercendo pressão contínua por vários dias ou semanas. Com o tempo, o crânio ganhava um formato alongado e elegante, exatamente o ideal estético maia, associado à inteligência, beleza e nobreza. Pesquisas arqueológicas indicam que esse alongamento não causava danos cognitivos. Ao contrário, era visto como um verdadeiro cartão de identidade da elite. Em algumas regiões maias, o efeito era ainda acentuado com o uso de faixas ou cunhas de madeira, criando perfis distintos que variavam de acordo com a linhagem familiar. Para os maias, não era apenas aparência, era status, espiritualidade e pertencimento a uma classe privilegiada. Número 9. Sacrifícios em favor da chuva. Este tópico pode ser um pouco mais pesado para pessoas mais sensíveis. Como muitas culturas do mundo antigo, os maias viviam imersos num universo de rituais, sinais e crenças profundas. Entre elas, estava a devoção ao deus Chaak, senhor das chuvas, elemento vital para o cultivo do milho, base da alimentação e da própria identidade maia. Para tentar agradá-lo em momento de seca ou tensão agrícola, realizavam sacrifícios humanos. A pessoa escolhida, frequentemente uma criança, era pintada de azul, cor associada ao sagrado e à água, numa tentativa simbólica de fortalecer o pedido recebido pela divindade. Essas vítimas eram lançadas em enormes sumidouros naturais conhecidos como cenotes. O mais famoso deles é o cenote sagrado de Chichén Itzá, cuja profundidade e isolamento o transformaram numa espécie de portal ritual para o mundo espiritual. O arqueólogo Guilhermo de Anda, da Universidade de Yucatán, analisou os restos mortais encontrados ali e reconstituiu os ossos de 127 indivíduos retirados do fundo do cenote. O resultado foi perturbador. Mais de 80% deles eram crianças entre 3 e 11 anos. Estudos recentes também mostram que muitos desses pequenos sacrificados provavelmente eram escolhidos por critérios específicos, pureza, linhagem ou simbolismos religiosos, reforçando o quanto esses rituais tinham peso espiritual entre os maias. Um costume duro aos nossos olhos modernos, mas que para aquela civilização era parte essencial do diálogo com o divino e da luta pela sobrevivência em um ambiente onde a chuva determinava o destino de todos. Número 10. Comunicação espiritual anômala. Bom, pela palavra anômala, você já sabe que vem algo incomum e estranho por aí, não é? Acertou, pois o ritual que praticavam para se comunicar com os espíritos não era nada, digamos, convencional ou confortável, muito pelo contrário. Entre os muitos caminhos que os maias utilizavam para tocar o mundo espiritual, o baoché ocupava um lugar especial. Essa bebida fermentada, feita a partir de mel de abelhas nativas, misturado com a casca da árvore baoché, era conhecida por provocar estados alterados de consciência
e frequentemente acompanhava rituais de adivinhação, cura e comunicação com entidades sagradas. O mel maia, aliás, era produzido por abelhas sem ferrão e tinham propriedades psicoativas discretas, reforçando o efeito da bebida. Mas o balché tinha um inconveniente. Podia ser forte demais para o estômago, causando náuseas e vômitos durante os ritos. E foi aí que os maias recorreram a um método que, embora hoje pareça completamente anômalo e inconveniente, era surpreendentemente eficiente. A administração de álcool e substâncias psicoativas por via retal. O objetivo era atingir o transe de maneira mais rápida, intensa e sem desconfortos. Artefatos arqueológicos, como vasos com enemas decorados e representações em murais, confirmam essa prática, mostrando que não era algo marginal, mas parte estabelecida do repertório ritual. Séculos depois, estudos científicos acabaram comprovando o que os maias já sabiam na prática. O álcool realmente é rapidamente absorvido por enemas, produzindo efeitos muito mais imediatos. Para eles, não se tratava apenas de ficar alterado, mas de uma ferramenta espiritual sofisticada usada para aproximar humanos e deuses. Número 11. Muito a ser descoberto. Por mais impressionantes que sejam as cidades maias já escavadas, elas representam apenas uma ponta visível de um gigantesco mundo soterrado. Sob camadas de terra, raízes e séculos de silêncio, ainda repousam inúmeras construções deixadas por essa civilização extraordinária, cidades inteiras que nunca viram a luz desde o colapso do mundo maia. Nas selvas densas do norte da Guatemala, por exemplo, ao redor do monumental Tikal, arqueólogos vêm revelando um cenário quase inacreditável. Utilizando tecnologias modernas como LiDAR, um escaneamento a laser capaz de enxergar através da vegetação. Os pesquisadores identificaram milhares de estruturas escondidas sob montículos, que, até pouco tempo atrás, pareciam simples elevações naturais. O que está camuflado ali são túmulos, pirâmides, plataformas cerimoniais, estradas elevadas, palácios e até bairros inteiros, conectando cidades que antes se acreditavam serem isoladas. E o mais empolgante, isso é apenas o começo. Grande parte desses sítios ainda não foi escavada, o que significa que o território maia segue guardando segredos capazes de reescrever tudo o que sabemos sobre sua organização urbana, população e influência política. A selva, ao mesmo tempo que escondeu tudo por séculos, acabou preservando tesouros que só agora começamos a desvendar. Número 12. Jogo parecido com o basquete. Nos intervalos entre rituais, construção e tarefas diárias, os maias também encontravam tempo para competir, e não era qualquer competição. O passatempo mais célebre deles era o jogo de bola, uma prática com forte peso espiritual e político, muito diferente de um simples esporte. À primeira vista lembra o basquete moderno, mas sua lógica era própria, profundamente simbólica. O desafio consistia em lançar uma pesada bola de borracha com cerca de 3 kg e 25 centímetros de diâmetro através de um anel de pedra fixada a aproximadamente 6 metros de altura. A parte difícil? Os jogadores não podiam usar as mãos, apenas cotovelos, joelhos e laterais do corpo. As quadras, chamadas de pits, eram espaços cerimoniais onde a elite assistia aos confrontos, às vezes com apostas envolvidas. Para os maias, a bola não era só um objeto, representava o sol em sua jornada diária. O anel simbolizava a passagem do astro entre os mundos, o amanhecer e o pôr do sol. Cada partida encenava de forma ritualizada o combate eterno entre luz e escuridão, vida e morte, céu e inframundo. Em algumas regiões, até mesmo sacrifícios associados ao jogo eram realizados.
não necessariamente dos perdedores, como muitos imaginam, mas de jogadores considerados especiais, cuja morte reforçaria a ligação entre o mundo humano e o divino. E não pense que o escolhido achava ruim. Havia um certo orgulho nessa escolha, tanto para o envolvido como para a sua família. Número 13. Terras quentes. O território onde os antigos maias ergueram suas cidades, especialmente na Guatemala, repousa sobre um solo moldado pelo fogo. Uma extensa cadeia de vulcões cruza o país de ponta a ponta, e muitos deles continuam ativos até hoje, lembrando constantemente que aquela terra nasceu de forças titânicas. A partir da charmosa La Antigua, cidade histórica da Guatemala cercada por montanhas, é comum assistir ao espetáculo natural oferecido pelo vulcão de fogo. Em dias claros, ele lança colunas de fumaça ao céu. À noite, sua cratera exibe jatos de lava que riscam o escuro como brasas vivas, criando uma paisagem tão bela quanto inquietante. E não é o único gigante da região. A poucos quilômetros dali está o vulcão Pacaya, famoso por estar em atividade contínua há anos. Suas erupções moderadas, embora imprevisíveis, atraem turistas, pesquisadores e aventureiros. As trilhas ao redor do Pacaya mostram fluxos de lava solidificada, campos de rocha negra e fumarolas que revelam a força ainda pulsante no subterrâneo. Para os maias, esse cenário de fogo e montanhas não era apenas geografia, era parte de sua cosmologia. Os vulcões eram vistos como portais para outros mundos, morada de deuses e sinais visíveis do poder da natureza. Uma vizinhança perigosa, com certeza, mas também profundamente sagrada. Se foram capazes de erguer cidades monumentais e desenvolver uma escrita complexa, não é nada espantoso que os maias também tenham criado métodos de cura bastante avançados, unindo espiritualidade e conhecimento prático de uma forma que hoje chamamos de protomedicina. Os sacerdotes atuavam como curandeiros e cirurgiões. Algumas técnicas eram surpreendentes. Para fechar ferimentos, utilizavam fios feitos de cabelo humano, e sua habilidade odontológica impressiona até os dentistas modernos. Em muitos sítios arqueológicos foram encontrados dentes incrustados com jade, turquesa e até pirita, usados como próteses ou adornos. E detalhe, não era só estética. Muitos desses implantes foram feitos com precisão suficiente para se fixarem no osso. No campo terapêutico, os maias eram igualmente inventivos. Os banhos de vapor, verdadeiras saunas medicinais, eram empregados para tratar uma série de males. Além de aliviar reumatismos, febres e dores musculares depois de combates, esses banhos eram usados para tentar expulsar toxinas do corpo, incluindo o veneno de picadas de cobra, por meio de suor intenso. Alguns relatos arqueológicos também sugerem o uso de plantas medicinais durante os vapores para ampliar seu efeito. Será que os humanos modernos se adaptariam a tratamentos assim? Número 15. Antropofagia. Além dos rituais que envolviam o lançamento de crianças aos cenotes, os maias também realizaram outras formas de sacrifício humano, práticas que, embora hoje pareçam horrendas, tinham um profundo significado religioso dentro daquela cultura. Entre os métodos registrados estavam a extração de corações, o derramamento ritual de sangue e, possivelmente, algumas formas de canibalismo cerimonial. Alguns relatos coloniais e ilustrações do século XVI sugerem que, após a decapitação, certas partes dos corpos sacrificados podiam ser entregues a membros da elite, que as cozinhavam envoltas em grandes folhas, provavelmente dentro de um contexto ritual muito específico. A ideia não era alimentar-se por necessidade, mas participar de um ato simbólico ligado aos deuses, à guerra e ao ciclo de morte e renovação. Embora as evidências diretas de canibalismo maia sejam limitadas e debatidas,
Achados arqueológicos em territórios de culturas vizinhas, especialmente entre os astecas, na região da atual cidade do México, mostram marcas claras de desmembramento, cortes e queimaduras em ossos humanos, compatíveis com práticas de consumo cerimonial. Isso ajuda os pesquisadores a entender que, no panorama mesoamericano, esses rituais não eram incomuns. Assim, o que hoje provoca repulsa tinha para essas sociedades antigas uma complexa lógica religiosa, onde a vida humana era vista como oferenda máxima a forças divinas que regiam chuva, colheitas, guerra e cosmos.